Você já reparou como Hollywood adora retratar o psicopata como um assassino frio, louco, sedento por sangue? Hannibal Lecter, Norman Bates, Patrick Bateman. Nomes que marcaram o cinema, mas também distorceram a nossa ideia de o que é realmente um psicopata. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro psicopata pode estar muito mais perto do que você imagina? Pode ser o colega de trabalho, sempre simpático, o vizinho educado ou até alguém da sua família. Hoje, você vai descobrir as 10 principais características dos psicopatas segundo a psicologia. E, talvez, você nunca mais olhe as pessoas da mesma forma. Vamos começar. Psicopatas amam ter o controle. Eles não apenas gostam de estar no comando, eles precisam disso. É quase como uma droga. Controlar o ambiente, as situações e, principalmente, as pessoas. Tudo precisa estar sob o domínio deles. Às vezes, é algo sutil. Um comentário que muda o rumo de uma conversa. Um elogio falso que direciona uma decisão. Mas, em outros momentos, é puro domínio psicológico. Eles manipulam, pressionam, fazem você duvidar de si mesmo e nem percebem que estão fazendo isso. Na mente de um psicopata, o poder é sinônimo de sobrevivência. E qualquer um que resista é um obstáculo a ser eliminado. Você já conheceu alguém que parecia encantador demais? Carismático, confiante, de fala envolvente? O tipo de pessoa que conquista todo mundo à primeira vista? Pois é. Esse é o charme de um psicopata em ação. Eles sabem exatamente o que dizer e como agir para causar uma boa impressão. Usam o olhar certo, o sorriso certo, o tom certo. Parecem perfeitos. Mas é tudo fachada. Esse encanto não vem de empatia, e sim de estratégia. Eles se adaptam ao que você quer ver e, quando não precisam mais de você, o encanto evapora. É o momento em que a máscara começa a rachar. Esse talvez seja o traço mais conhecido e o mais assustador. Psicopatas simplesmente não sentem empatia. Eles entendem as emoções humanas, conseguem identificar tristeza, medo, alegria, mas é uma compreensão fria, racional. Imagine ver alguém sofrendo e não sentir absolutamente nada. Nem pena, nem desconforto, nem compaixão. Apenas observar, como quem assiste a um filme sem som. É assim que funciona a mente de um psicopata. Eles sabem o que as emoções significam, mas não as vivenciam. E é isso que torna suas ações tão perigosamente calculadas. Mentir para um psicopata é como respirar. Eles mentem com uma naturalidade impressionante. Podem olhar nos seus olhos e inventar uma história absurda e parecer completamente sinceros. Mas o mais chocante é que eles acreditam nas próprias mentiras. Reescrevem a realidade de um jeito tão convincente que às vezes até se esquecem do que é verdade. E não mentem apenas para enganar. Mentem para manipular, controlar e até se divertir. Mentir é o jogo, e quanto mais acreditarem neles, melhor. Por trás da aparência fria e calculista, existe uma alma inquieta. Psicopatas se entediam rápido, vivem em busca de emoção, de adrenalina. Tomam decisões sem pensar, mudam de emprego, de cidade, de parceiro, como que muda de roupa. E quando algo dá errado, a culpa nunca é deles. Eles sempre encontram alguém para culpar. São mestres em virar o jogo e fazer parecer que a culpa é sua. E responsabilidade não é acidente, é padrão de comportamento. Eles acreditam que as regras são para os outros, não para eles. Rotina é tortura para um psicopata. Eles precisam de estímulo constante, algo novo, excitante, perigoso. É por isso que muitos deles se metem em confusões, desafios arriscados e situações extremas. É a maneira que encontram de sentir algo. Porque, no fundo, o tédio para eles é como um vazio emocional constante. E só o risco, só a emoção parecem preencher esse buraco. Quando uma pessoa comum faz algo errado, sente culpa. Sente aquele peso no peito, a vontade de reparar o erro. Um psicopata, não.
Eles podem machucar, enganar, destruir e continuar o dia como se nada tivesse acontecido. Não há arrependimento, nem de remorso. E se demonstram culpa, só uma atuação, uma forma de reconquistar a confiança e continuar o jogo. Essa ausência total de culpa é o que os torna tão perigosos, porque para eles o fim justifica qualquer meio. E se o outro sofre, isso é irrelevante. Psicopatas se acham especiais. Não apenas inteligentes, mas únicos, superiores, melhores que todo mundo. Eles enxergam o mundo como uma competição constante e todos os outros como peças descartáveis. Essa autoestima inflada é uma armadura. Por trás dela existe um vazio, uma necessidade constante de ser admirado, respeitado, temido. E se alguém ameaça essa imagem, vem o contra-ataque. Frio, calculado, cruel. Eles não suportam ser contrariados, e qualquer crítica é vista como um insulto pessoal. O narcisismo de um psicopata é como um espelho quebrado. Reflete grandeza, mas esconde o vazio. Essa talvez seja a habilidade mais refinada do psicopata, a manipulação. Eles sabem exatamente o que te faz feliz, o que te deixa vulnerável, o que te dói. E usam tudo isso a favor deles. Podem ser sedutores, compreensivos, até amorosos, mas é só até você se entregar emocionalmente. Depois, eles puxam as cordas. Fazem você se sentir culpado, dependente e confuso. Te convencem de que o problema é você. E quando você finalmente percebe o jogo, já está preso. A manipulação de um psicopata é silenciosa, e é isso que a torna tão perigosa. O núcleo da psicopatia é a frieza. Psicopatas não sentem medo da mesma forma que as outras pessoas. As áreas do cérebro que processam medo como uma amígdala funcionam de maneira diferente. Por isso, permanecem calvos em situações de extremo perigo. Enquanto outros entram em pânico, eles pensam, planejam, agem. Essa ausência de medo os torna confiantes, quase inabaláveis. Mas também os torna perigosos. Porque sem medo não há frio moral. E sem emoção não há limites. Agora que você conhece as 10 principais características dos psicopatas, pare e pense. Será que você já cruzou com alguém assim? Pode ter sido aquele colega de trabalho que sempre parece um pouco frio demais. Ou aquele chefe que adora manipular as pessoas por diversão. Talvez até alguém do passado que te deixou emocionalmente esgotado. E você nunca entendeu o motivo. Nem todo psicopata é um assassino. A maioria nunca comete um crime. Mas quase todos deixam rastros de dor e confusão nas vidas de quem cruza o caminho deles. Eles são predadores sociais. E quanto mais você entende como funcionam, mais preparado está para se proteger. Então me diz, você já achou que estava lidando com um psicopata? Conta aí nos comentários, quero muito saber a sua experiência. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nossos próximos conteúdos sobre comportamento humano e mente. Obrigado por assistir e lembre-se, nem todo monstro tem um rosto assustador. Alguns têm um sorriso encantador.